Certo. Bom, segundo os anos, agora nós vamos iniciar uma matéria nova, que é o estudo dos gases. Antes de falar propriamente apenas em gases, nós vamos conceituar os dois tipos de fluidos que nós temos. Vamos falar um pouco, primeiramente, sobre fluidos. Essa classe, né, de materiais, na fase fluida, elas são representadas pelos líquidos e pelos gases. Tanto líquidos quanto gases podem ser classificados como fluidos. Então, além dos fluidos, nós temos também os sólidos, né, ou corpos rígidos, onde a diferença de um corpo rígido, de um sólido para um fluido, é uma diferença muito clara, né, muito evidente. Os sólidos possuem forma própria, né, suas partículas têm posições bem definidas. Já os fluidos não. Fluidos são miscíveis. Você pega tanto um líquido ou um gás, você consegue misturá-lo com facilidade. As suas partículas não têm posição definida, assim como tem um corpo sólido, certo? Bom, no caso dos fluidos, gases e líquidos, que são os fluidos, eles guardam semelhanças e diferenças entre si, tá? Talvez mais diferenças do que semelhanças, essa é a realidade. Eu começo aqui, nessa listagem, com uma semelhança entre eles, né? Tanto líquidos quanto gases não possuem forma própria, portanto, adquirem a forma do recipiente que o contém. Então, se você coloca um líquido em uma lata, por exemplo, uma lata cilíndrica, ele adquire a forma de um cilindro. Se você coloca ele em um objeto esférico, ele adquire a forma de uma esfera. O gás também tem o mesmo comportamento. O gás vai adquirir o formato do recipiente que o contém. Se for cilíndrico, se for cúbico, se for um paralelepípedo, não importa. Tanto líquidos quanto gases vão adquirir a forma do recipiente, certo? Vamos adiante aqui nas ponderações. Num líquido, as interações entre as moléculas são bastante relevantes. O que isso quer dizer? Se você imaginar a água, por exemplo, as moléculas de H2O, elas estão em um estado da matéria onde elas estão relativamente próximas, elas não estão tão distantes umas das outras na fase líquida. Isso implica que as moléculas do líquido vão interagir entre si, vão exercer força entre si. Por isso, um líquido possui forças de coesão entre suas partículas, de modo que elas querem ficar agregadas. Vocês vão sempre reparar que um líquido ele vai ter a tendência de ficar juntinho, né, ocupando um volume bem coeso, né, apesar das partículas não terem posição bem definida. Mas elas exercem uma interação entre si razoável, bem considerável, tá? Já nos gases, nem tanto. O estado gasoso é um estado onde as moléculas estão mais dispersas, mais distantes umas das outras do que no líquido. Então, as forças intermoleculares em sistemas gasosos são muito mais fracas e, por vezes, até podem ser ignoradas. Tá? Num líquido, você não pode fazer isso. Você tem que considerar que as moléculas do líquido estão interagindo entre si. Já na fase gasosa, nem tanto. Elas estão muito dispersas e exercem pouca interação entre si. Tá? O modelo para gases, muitas vezes, considera que as partículas são isoladas. Elas nem interagem uma com a outra. Uma partícula nem percebe a outra, no sentido de exercer força sobre ela. Tá? No caso aqui, esse próximo item. Apesar de um líquido não ter forma própria, mas ele sempre tem a tendência de ficar aglomerado. Ele sempre vai querer ocupar o menor volume possível e na região mais baixa, na região de menor energia potencial. É o que acontece, por exemplo, se, vamos supor, chove e aí o terreno tem uma declividade. O que vai acontecer com a água? Ela vai escoar para a região mais baixa e vai ficar empoçada ali na região mais baixa, ocupando o menor volume possível. É isso que um líquido faz, né? Ele não tem forma própria, mas ele sempre vai querer ocupar o menor volume possível na região mais baixa. Já um gás, não é assim que funciona. O gás ele sempre vai ter uma tendência de se expandir e ocupar todo o volume do recipiente. Por exemplo, você está no seu quarto. Aí, se você chega lá no cantinho do quarto e
derramam um pouquinho de perfume, por exemplo. Você vai perceber, depois de um tempo, que mesmo que você eliminasse os ventos, os efeitos de convecção, esse perfume se espalharia por todo o quarto. Mesmo se não tiver vento. Vai chegar uma hora em que o gás vai se expandir e haverá moléculas de gás praticamente em todos os cantos do seu quarto. Porque o gás sempre vai ter a tendência de se expandir e ocupar o maior volume possível. Certo? Então tem uma diferença muito marcante aqui entre líquidos e gases. O gás sempre tem uma tendência de se expandir. Já o líquido não. O líquido quer ficar aglomerado no menor volume possível. Bom, a última diferença entre os dois aqui. Os líquidos, eles não sofrem grandes deformações no seu volume, quando pressão e temperatura são alterados. Nós vimos lá na matéria de dilatação que os efeitos de dilatação em líquidos são pequenos. Você submete um líquido a um aquecimento ou a um resfriamento e ele altera pouco o seu volume. Ele até altera, mas é pouco. E se você comprimir um líquido por pressão mecânica, esmagar um líquido, também você vai precisar de uma pressão muito grande para causar uma pequena alteração no volume. Então, líquidos, quando submetidos a variações de pressão e temperatura, eles não vão sofrer grandes deformações no seu volume. Tá? Serão precisos tensões térmicas e mecânicas muito grandes para provocar alguma variação no volume de um líquido. Já nos gases, não é bem assim. Os gases, quando submetidos a pressões ou a variações de temperatura, o seu volume, que é o volume do recipiente, pode alterar bruscamente. Gases podem sim sofrer grandes variações de volume quando submetidos a variações de pressão e de temperatura. Né? Bem diferente do que ocorre nos líquidos. Os líquidos demandam grandes pressões e diferenças de temperatura para poder variar pouca coisa. Já os gases não. Os gases têm muita facilidade para dobrar, triplicar, quadruplicar o seu volume, que seja. Eles são bem suscetíveis a essas mudanças. Então, a partir de agora, nós vamos enfocar no estudo dos gases, né? Sabendo que eles possuem todas essas propriedades aqui. Nós vamos nos valer delas para criar um modelo de representação, um modelo físico e uma equação matemática para modelagem de sistemas gasosos. Então, vamos começar, primeiramente, com esses 3 fatores aqui que eu mencionei no último item: pressão, temperatura e volume. Estes 3 itens serão fundamentais para nós estudarmos os gases. Tá? A pressão exercida por um gás num recipiente que o contém, o volume que ele ocupa, a temperatura que ele está e a quantidade de gás que está contida em um recipiente. São essas 4 variáveis que nós vamos estudar quando estivermos falando de gases. Tá? Pressão, volume, temperatura e quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria, veja que eu já estou adiantando aqui, que ela é escrita em número de mols. E aí nós vamos relembrar ali que vocês devem ter visto em algum momento, ou na matéria de química, ou de físico-química, o que é o conceito de mol e quanto vale um mol de uma substância. Mas tenham em mente que nós vamos trabalhar agora com esses 4 parâmetros. O que significa pressão, volume, temperatura e número de mols em um sistema gasoso. Tá? Vamos começar a estudar agora. Primeiramente, vou mostrar uma simulação bem simples de um modelo bem simples criado para representar os gases. Certo, pessoal? Então agora nós vamos fazer uma pequena simulação aqui de um sistema gasoso. Certo? O que contém um sistema gasoso. Seguinte. Primeiramente, veja que eu tenho aqui um recipiente, né? Onde eu vou confinar um gás dentro dele. Ele pode ser aberto aqui, mas, claro, deixarei fechado. Veja que aqui eu vou analisar o comportamento da pressão em um gás, da temperatura, e relacionando também com a
com o volume do gás, então, o volume do recipiente que o contém. Então aqui eu tenho um volume que vai encerrar uma certa quantidade de gás. Bom, vamos começar da seguinte maneira. Vamos falar na quantidade de gás. Olha só. Cada pontinho que eu colocar aqui dentro é uma molécula de um gás. Pode imaginar que seja uma molécula de hidrogênio, de gás nitrogênio, gás oxigênio, que seja. Qualquer gás. Então, olha só. Vamos colocar algumas aqui dentro. Isso aqui, pessoal, é uma representação bem simples do comportamento de um gás. Tá? Qual é a primeira consideração, as primeiras considerações que nós precisamos ter? Para estudar gases não são tão simples de serem estudados. Então a gente tem que criar um modelo o mais simples possível. E como que é esse modelo mais simples possível? Primeiro de tudo, nós consideramos que as partículas, no caso aqui as moléculas dos gases, podem ser consideradas pontos no espaço. Tá vendo que elas são pequenos pontinhos. Como eu falei que gases, as moléculas não exercem interação entre si, então vejo que essas moléculas de gás, elas estão aqui em movimento de translação, chocando-se com as paredes do recipiente, chocando entre elas também, mas elas não atraem umas às outras, tá? Elas não têm interação suficiente para isso. Uma não exerce força sobre a outra. Elas colidem entre si, colidem entre as paredes, mas é isso. Não há força entre elas. Outra coisa, o volume que elas ocupam, comparado ao volume do recipiente, é desprezível. Tá? Então isso é outra consideração. É como se fosse um sistema bem rarefeito. Tá? Nós vamos considerar que o volume efetivamente ocupado por essas moléculas é muito pequeno, comparado ao volume do recipiente, que é esse aqui. Então são essas primeiras considerações. Tá? As moléculas são apenas pontinhos se deslocando aí, colidindo entre si e entre as paredes. Ok. Agora vamos pensar o seguinte. Um sistema gasoso, ele não tem uma quantidade pequena de matéria. Aqui eu comecei com pouca. De repente a gente até consegue contar a quantidade de moléculas que tem aqui. E aí a gente poderia então representar um gás pelo volume de moléculas que ele possui? Poderia. No entanto, um sistema gasoso possui moléculas demais. Muitas mesmo. Então, contar o número de moléculas talvez não é a melhor estratégia, porque se eu encher isso aqui de gás, imagina quantas moléculas eu vou ter que contar aqui nesse sistema gasoso. Então, a contagem, normalmente, ela é mais interessante de ser feita em número de mols. Nós vamos trabalhar com grandes quantidades de moléculas. Então, nós não vamos contar o número exato de moléculas, vamos contar por mol. Vamos fazer uma contagem em mols, em quantidades grandes. E o que é o mol? Vocês têm que se lembrar da definição do mol. Em 1 mol de moléculas, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ou seja, olha o quanto esse número é grande. É o número 6 seguido de 23 zeros. Então é um número enorme, né? Mas que é conveniente, porque quando a gente vai tratar de um sistema gasoso, nós estamos tratando com uma quantidade enorme de moléculas. Então nós estamos tratando com mols, com grandes quantidades. Então a quantidade de matéria, no caso a quantidade de gás dentro de um recipiente como esse, será medida em mols. Tá? Em mols de gás. Lembrando que cada mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ok, então a quantidade de matéria é em número de mols, certo? Bom, outra variável que importa aqui, o volume, né? Vejam que o gás, ele sempre se expande, tem aqui o seu movimento molecular, né, desordenado, caótico, mas ele ocupa todo o volume do recipiente. E sempre será assim. Se você mudar o volume, o gás vai se expandir de modo a ocupar novamente todo o volume. Vejam, se eu expando para cá, ele ocupa todo o volume, não importa. Se eu comprimir o gás, o movimento fica confinado até aqui. Então,
O volume do gás é o volume do recipiente que o encerra, sempre, né? Claro que se eu abrir esse recipiente, várias moléculas vão escapar, porque o gás sempre tende a se expandir. Então, se ele acha uma abertura, ele escapa, ele vai tentar se expandir sempre. Então, fica demonstrada aqui essa propriedade, né, da expansão. O gás sempre tende a se expandir. E ele ocupa todo o volume do recipiente que o encerra, que o contém. Então, o volume influencia dessa forma, tá? O volume do recipiente é o volume do gás. Bom, vamos pensar em termos de temperatura. Nas primeiras aulas do semestre, eu falei que temperatura é uma medida do grau de agitação molecular. Então, mais temperatura significa mais agitação, mais energia relacionada ao movimento das moléculas. Menor temperatura, menor agitação. Isso será verificado aqui no gás da seguinte maneira. Olha só, tá vendo que o termômetro aqui está marcando 245 Kelvin, tá? Bom, essa temperatura está relacionada a um nível de agitação, como vocês estão vendo aqui, um certo nível de agitação. Bom, se a temperatura baixar, o que vai acontecer? Vamos visualizar o efeito. Olha só, a temperatura está baixando, conforme vocês estão vendo lá, e conforme a temperatura baixa, o sistema está ficando menos agitado. Percebam que o movimento das moléculas é mais lento. Então, a temperatura em um sistema gasoso está relacionada exatamente a isso. Vejam que as moléculas passaram agora a um grau de agitação menor. Elas estão mais lentas. Por quê? Porque a temperatura está mais baixa. Certo? Então a temperatura influencia dessa forma. Quanto maior for a temperatura das moléculas de um gás, mais agitadas elas estarão. Tá? Se eu colocar energia no sistema, vamos supor que eu vou aquecer esse sistema gasoso. Aí vai ficar bem claro que a agitação vai aumentar. Deixa eu deixar algumas escaparem aqui, para a gente poder visualizar um pouquinho melhor. Vamos lá. Temperatura em 37 Kelvin. Só aquecer isso aqui, vai ficar claro, olha, que a agitação começa a subir. O sistema começa a ficar mais agitado, o movimento das moléculas é mais rápido, começa a ganhar velocidade. E isso então é um gás que está sendo aquecido. O movimento das moléculas começa a ficar mais intenso, certo? Bom, então já vimos a influência do número de mols, quantidade de matéria, vimos a influência do volume e acabamos de ver aqui a influência da temperatura. Vejam o nível de agitação que isso aqui já chegou. Agora vamos falar sobre a última das variáveis de estado, que é a pressão. Como que eu interpreto, o que é a pressão exercida sobre um gás para poder confiná-lo num recipiente como esse aqui, assim como a pressão que o próprio gás está exercendo nas paredes do recipiente. Bom, a pressão aqui, pessoal, está intrinsecamente atrelada às colisões, ao número de colisões e à intensidade dessas colisões com a parede do recipiente. A verdade é a seguinte, quanto mais colisões, quanto mais partículas colidem com a parede aqui do recipiente, maior é a pressão que o gás está exercendo sobre, né, as paredes. Então a pressão num sistema gasoso tem a ver com isso. Vejam a questão aqui, ó. Essa pressão no momento é de 29 atm. Nesse nível de pressão, o gás está colidindo uma certa quantidade de vezes com a parede. Vamos botar aqui um contador de colisões. Veja, durante um intervalo de tempo determinado aqui, ó, olha quantas colisões eu vou ter. Vou botar o contador aqui. Então veja, durante um pequeno intervalo de tempo, ele contou aqui 386 colisões das moléculas com a parede. Este número aqui, essa quantidade de colisões, está relacionado a uma pressão de 29 atm. Certo? Para essa pressão,
eu tenho um grau de agitação molecular, consequentemente eu tenho um certo número de colisões do gás com a parede. O gás está colidindo com a parede, está exercendo força sobre ela, então ele está pressionando a parede, ok? Agora, se o número de colisões diminuir, a pressão diminui, porque a pressão está totalmente atrelada à quantidade de colisões que o gás está exercendo sobre a parede. Então, deixa eu resfriar esse gás, vocês vão ver aqui, ó, vocês vão acompanhar que a pressão vai cair conforme eu resfriar esse gás. E aí depois a gente faz a contagem de colisões, vocês vão ver que vai cair também. Vou dar uma resfriada nele aqui, observem que a pressão já está caindo, né? Já baixou para 20. Vou botar uma pressão menor aqui. Coloque uma pressão, pode ser esse valor aqui mesmo. 8.1 atm, bem menor do que os 29 que estavam anteriormente, né? Vamos fazer a recontagem de colisões. As moléculas estão mais lentas, então é normal que haja menos colisões, tanto entre elas quanto entre as paredes. Vamos fazer a recontagem aqui das colisões. De 386, agora o número de colisões durante o intervalo de tempo é de 193 apenas. Ou seja, a pressão está medindo exatamente isso, pessoal. O gás está o tempo todo tentando escapar e está colidindo com a parede. Então, quanto maior o número de colisões aqui durante o intervalo de tempo, significa maior pressão. Menor o número de colisões, menor pressão. Certo? Então, as variáveis que nós identificamos aqui foram quantidade de matéria em número de mols, que é a quantidade de matéria de gás aqui dentro, o volume do recipiente, que vai ser o volume do gás, porque ele se expande para ocupar todo o volume, a temperatura, que é o grau de agitação, né, dessas moléculas. Se eu diminuir a temperatura, a velocidade média dessas moléculas vai baixar também, elas vão ficar mais lentas. E a pressão, que é uma medida do número de colisões que está acontecendo nas moléculas do gás com a parede. Quanto maior o número de colisões, maior vai ser a pressão exercida pelo gás. Quanto menor o número de colisões, menor a pressão exercida pelo gás, certo? Então, este é o modelo, este é o comportamento mais simples possível para um sistema gasoso, ok? Então, na próxima parte agora, nós vamos passar ao estudo mais matemático mesmo dessas variáveis. E como que pressão, volume, temperatura e número de mols estão relacionados matematicamente através da equação do gás ideal, certo? Então, ok. Vamos para a próxima parte depois, a parte 2. Essa é a parte 1. Certo, pessoal, então vamos lá. No vídeo anterior, nós vimos que o sistema gasoso ele vai essencialmente depender de 4 parâmetros para que nós possamos descrevê-lo através de uma equação matemática, certo? Estes 4 parâmetros que nós vimos são, então, pressão, volume, temperatura e número de mols. Então, nesse momento, nós vamos abordar cada um desses parâmetros a respeito de quais unidades de medidas que nós podemos utilizar para descrevê-los, para quantificá-los, né, as unidades de cada um desses parâmetros, e também chegarmos finalmente em uma equação que consiga descrever o comportamento de um gás do modelo mais simples possível, mais ideal possível, né, e perceber como que essas variáveis, pressão, volume, temperatura e quantidade de matéria, relacionam entre si, certo? Qual é a lei matemática entre elas, qual é a equação que vincula essas variáveis. Então, as variáveis são essas, né? A nossa quantidade de matéria, a nossa quantidade de gás dentro de um sistema será medida através do número de mols. Então, o número de mols é um dos parâmetros a serem considerados, ok? As variáveis de estado, propriamente ditas, são pressão, volume e temperatura, assim como nós vimos na parte 1 dessa matéria, que foi a simulação que eu fiz de um gás confinado em um recipiente, certo?
E aí nós abordamos um pouco do significado de cada uma dessas variáveis, a pressão, volume e temperatura. Tá, a pressão vai ser medida em quê? Bom, a pressão, usualmente, ela vai ser medida em duas unidades, são as mais comuns que nós vamos encontrar, que é o Pascal e o ATM, certo? Temos outros? Temos. A pressão pode ser medida em milímetros de mercúrio, pode ser medida em torque, que é a mesma coisa que milímetros de mercúrio, mas essas unidades nós não vamos abordar nesse momento. Nós trabalhamos a pressão ou em Pascal, ou em atmosferas, ou em ATM. Tá, qual é a relação de conversão entre essas duas unidades de pressão? Um ATM, ou seja, a pressão de uma atmosfera terrestre, é aproximadamente 101.000 pascals. Então, sempre tem essa relação de conversão. Um ATM é 101.000 pascals. Sempre que precisar converter a pressão do valor de uma unidade para outra, a expressão de conversão é essa, tá? Então, a pressão vai ser medida em uma dessas duas. O volume. O volume ocupado pelo gás, as unidades de volume são mais naturais para nós, né? Você já vem trabalhando com volumes desde a matemática do ensino fundamental. Vocês veem lá volumes em metro cúbico, centímetro cúbico, litro, também medida de volume. Então, serão essas unidades que nós vamos usar para volume ocupado por um gás, principalmente metro cúbico e litro. Tá? Centímetro cúbico pode aparecer, milímetro cúbico pode aparecer também, mas quase sempre nós vamos utilizar essas duas. Se aparecer sim, você provavelmente vai ter que converter para um dos dois. Tá? Aí tem os fatores de conversão, de metro para metro cúbico e para litro. Temperatura. A temperatura sempre para ser utilizada na equação de gás ideal, a temperatura tem que estar em Kelvin. Se estiver em Celsius, você tem que usar a fórmula de conversão, passar para Kelvin. E se estiver em Fahrenheit, também passar para Kelvin. A equação do gás ideal, nós vamos trabalhar daqui a pouco, só admite temperaturas em Kelvin. Então, não esqueçam disso. Então, nós temos pressão, volume e temperatura, com essas possíveis unidades aqui. Okay? Número de mols já está dito aqui. Né? A nossa quantidade de matéria, quantidade de gás que tem ali dentro do recipiente, será medida em mols. Okay? Bom, agora vamos ao último parâmetro, que é a constante. A equação do gás ideal, ela vai conter essas quatro variáveis: pressão, volume, temperatura e número de mols, mas também conterá uma constante, que estará ali na equação. É a chamada constante universal, né, dos gases ideais. Bom, esta constante, designada pela letra R, ela pode assumir valores diferentes, dependendo das unidades em que estiverem pressão e volume. Tá? Dependendo do que for utilizar a pressão e volume, essa constante R vai ter um valor ou outro. Tá? Via de regra, nós vamos trabalhar mais com duas situações. Se a pressão estiver em Pascal e o volume em metro cúbico, a constante dos gases vai valer 8,3 aproximadamente, tá? É um valor aproximado. Eu deixei apenas com uma casa decimal para facilitar as contas. Então, lembre-se, isso aqui vocês vão precisar saber. Pressão em Pascal. Pascal combina com metro cúbico, porque Pascal vezes metro cúbico é Joule, é a unidade de energia. Então, pressão em Pascal, volume em metro cúbico, a constante vale 8,3, constante R. Se a pressão estiver em ATM e o volume em litro, ATM combina com litro, tá? Então, aí a constante já vai valer 0,082. Nós vamos utilizar a constante nesses dois casos, tá? Então, lembre-se disso. Se a pressão estiver em Pascal, o volume tem que estar em metro cúbico. Aí você usa essa constante. Se a pressão estiver em ATM, o volume tem que estar em litro. Aí você usa este valor para a constante R.
Aí vocês podem perguntar, tá, mas se estiver misturado, tiver pressão em ATM e o volume em metro cúbico, o ATM não combina com líquido? Então aí você tem que converter. Se aqui tiver, por exemplo, pressão em ATM e volume em metro cúbico, ou você passa o volume para líquido e usa essa constante, esse valor, ou você passa a pressão para Pascal e usa essa constante. De qualquer maneira, olha, é só olhar aqui, ó, na unidade. Tá vendo que as duas, mol vezes Kelvin, existe para as duas, ó. Então tem, para essas duas variáveis aqui, número de mols e temperatura, não tem discussão. Tá? Veja que é sempre número de mols vezes Kelvin. Temperatura em Kelvin, número de mols. Então, para esse caso é invariável. Mas é só observar aqui em cima, ó. Este valor é utilizado quando a pressão é em Pascal e o volume em metro cúbico. Este valor é utilizado quando a pressão é em ATM e o volume em litro. Então, sempre fiquem atentos, tá? A qual dos dois que deverá ser utilizado no problema. Ok? Então, beleza, nós temos aqui os 5 parâmetros, pessoal: pressão, volume, temperatura, número de mols e a constante dos gases. Como que esses 5 parâmetros estão relacionados? Desta forma. Esta é a equação do gás ideal. P vezes V, ou seja, pressão vezes volume, é igual número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura. PV é igual a MRT. Esta é uma das formas, talvez a mais famosa das formas da equação do gás ideal. É isso que nós vamos utilizar nos nossos problemas. E nossos problemas, agora, dessa sequência, consistirão naquele modelo que nós já estamos fazendo há um bom tempo. Nós temos aqui 5 parâmetros. 4 serão conhecidos e você vai encontrar o que está faltando. Então veja, se você sabe pressão, volume, número de mols é constante, você encontra a temperatura. Se você sabe pressão, número de mols constante e temperatura, você encontra o volume e assim por diante. Sempre nesse sentido. Um parâmetro é o desconhecido e você tem condições de trabalhar com isso aqui e encontrar o que está faltando. Certo? Então, agora eu vou começar os exemplos de como utilizar a equação do gás ideal. A equação que relaciona as 3 variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, relaciona também a quantidade de matéria e tem contida nela a constante dos gases. Ok? Então vamos aos exemplos. Bom, pessoal, então aqui está o número 1, exemplo 1, para utilizarmos a equação do gás ideal. O que nós temos aqui? 6 mols de um gás ideal encontram-se em um tanque de 3 metros cúbicos, sob uma pressão de 4.980 pascals. A qual temperatura o gás se encontra? Bom, se quiser ter uma ideia do que está acontecendo, você pode desenhar, por exemplo, um tanque. Isso aqui é só um desenho, tá? Não precisa. Não é obrigatório fazer nada. E você imagina que aqui está contido um gás aqui dentro. Ok, um gás contido aqui dentro. Você tem o volume do cilindro, são 3 metros cúbicos, ele está sob essa pressão e aqui dentro tem 6 mols de um gás ideal. Bom, olha só, pegando a equação do gás ideal, veja o seguinte: PV é igual a MRT. É isso aqui que nós vamos utilizar, certo? Olhe para a equação e confira o que você conhece e o que você não conhece. Vamos ver. Pressão. Pressão 4.980 pascals. Então isso aqui, conhecido. Volume, 3 metros cúbicos. Então isso aqui está vendo. Número de mols.
só tem que ser definido qual dos valores você vai utilizar, porque isso depende das unidades. E aí, pegue lá aqueles dois valores e compare. Aqui, a pressão está em Pascal e o volume está em metro cúbico. Pressão em Pascal, volume em metro cúbico, o R vale 8,3. Pascal vezes metro cúbico por mol Kelvin. Isso é só unidade, isso não precisa inserir na conta. Tá? Mas as unidades te mostram pressão em Pascal, volume em metro cúbico. É 8,3 que você vai utilizar para o valor constante. Então, constante conhecido também. Qual a temperatura do gás sincronômico? Pronto, isole o T. Olha só, a pressão é quanto? 4.980. Então você tem 4.980 vezes volume, 3 metros cúbicos. Número de mols, 6 mols. Valor da constante vai ser utilizado, valor 8,3. Já expliquei por quê, por causa das unidades. Pascal, metro cúbico. Então é 8,3. Vezes T. Conforme eu mencionei anteriormente. Você conhece tudo e vai encontrar o valor da temperatura que sairá em Kelvin. Ó, aqui tem Kelvin. Esse valor aqui sai em Kelvin. Bom, então fazendo aqui essa conta, vamos ver o seguinte. 4.980 vezes 3 dá então 14.940. 6 vezes 8,3. Bom, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 8, 48 e 1, 49. O que é que faz agora? Pega esse 49,8 e passa dividindo. Então nós temos aqui, ó, 14.940 dividido por 49,8. Você vai a temperatura. Passei dividindo. Bom, isso aqui vai dar 14.940 dividido por 49,8. 300 Kelvin. Então esta é a temperatura no qual esses 6 mols de gás ideal se encontram. Okay? Bastou colocar tudo que você conhece aqui na equação de gás ideal e isolar para encontrar a temperatura. Certo? Então, este foi o primeiro exemplo. Então, número 2. Um cilindro de volume V igual a 18 litros contém um gás com temperatura de 400 Kelvin e pressão 4,1 atm. Então, ele já te fornece temperatura, pressão e volume do gás. Calcule a quantidade de gás no cilindro, ou seja, a quantidade de matéria, né? Quantidade de gás. Bom, nesse caso, vamos investigar aqui. Ponto de partida é a equação do gás ideal. E aí você identifica aqui o que tem que ser encontrado. Pressão, 4,1 atm. Volume, 18 litros. Temperatura, 400 Kelvin. O que tem que ser encontrado então? Número de mols, que vai te dar a quantidade de gás contido dentro do cilindro. Agora, e o valor da constante? Faça a análise das unidades. Veja, pressão em atm, volume em litro. Se a pressão em atm e volume em litro, a constante dos gases vale 0,082.
atm litro por mol Kelvin. Então basta conferir se a pressão em atm é volume em litro, o valor de R é 0,082. Se fosse Pascal em metro cúbico, 8,3. Então estamos trabalhando nessas duas possibilidades. Então pronto, o valor de R também é conhecido, está aqui. O que nós vamos encontrar então? Número de mols desse gás. Então vamos lá. Qual o procedimento? Bom, eu vou isolar o N, então R e T vai passar dividindo. Mas de imediato vamos só substituir os valores. Pressão, 4,1. Volume, 18. Número de mols. Constante dos gases é esta, né? 0,082. E a temperatura, confira se está em Kelvin. Nesse caso está. Se não estivesse, tem que converter. Então, como já está, 400 Kelvin. Vamos lá. Resolvendo essa parte. 4,1 vezes 18. Isso aqui dá 73,8. N. Isso aqui, 0,082 vezes 400. 32,8. Ok. Para encontrar o N agora, esse 32,8 vai passar dividindo. Então eu tenho 73,8 sobre 32,1. Isso igual ao número de mols. Bom, essa conta vai dar quanto? 73,8 dividido por 32,8. 2,25. Mols. Esse N vai sair mol. Por quê? Porque tem mol aqui, exatamente a constante dos gases ideais. Essa constante sempre vai ter mol e Kelvin aqui embaixo. Então, R e T, aliás, N e T tem unidades fixas. N sempre vai ser o número de mols, esse N minúsculo, e a temperatura sempre em Kelvin. Então, já sei que isso aqui saiu mol, correto? Então, esse é o número